Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Mais uma vez nos reunimos. Mais uma vez dessa maneira a qual nós estamos nos adaptando. Queremos e cremos, desejamos que em breve estejamos todos juntos. Mas enquanto isso, permanecemos conectados. Permanecemos ligados porque o que nos une é o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus passeia aqui nesse lugar, aí onde você está. A presença do nosso Deus, ela é real, ela é sentida. E Ele está aí com você. Está aqui comigo. Está com nossas famílias. Está com toda a igreja espalhada por toda a face da terra. Esse é Deus, esse é o nosso Deus. Ele está conosco. Amém? Dedique esse tempo, conecte-se com o Senhor. Derrame sobre eles todas as suas preocupações, todas as suas aflições, tudo aquilo que de certa maneira te tira a atenção, te tira o foco. Confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele suas dificuldades, confesse a Ele a sua situação, o seu momento, o tempo que você tem vivido. Mas confesse com a certeza de que você está depositando no melhor lugar todas as suas expectativas, toda a sua esperança. E esse Deus pode trazer paz, pode trazer cura, porque Ele é um Deus presente. Presença não limitada pela pandemia, presença não limitada pelas circunstâncias, porque Ele é o dono, o comandante de todas as coisas. Sua palavra diz assim: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Versículo 14 diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Me fizeste de modo especial e admirável. Creia nisso. Você é especial, admirável. E o Senhor está presente aí agora com você. Um Deus que faz alguém de modo admirável, especial, jamais nos abandonará. Tem os seus olhos, os seus ouvidos, a sua mente e o seu coração fixos na presença real do Senhor. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Vamos orar essa canção? Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou
aceitar o teu querer, eis-me aqui. Levante sua voz e cante tua voz. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Faça essa oração, canção de renúncia. Eu abro mão de decidir o que é melhor. Vem, Senhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. O motivo da nossa adoração, Deus, o motivo pelo qual nos reunimos, seja presencialmente ou virtualmente, Pai, é que nós reconhecemos que a Tua presença, o Teu toque, a Tua voz, quem Tu és, Pai, é o melhor que podemos ter, é onde melhor podemos viver, Pai. Diga: se Deus está conosco. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer.
os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Interceda nesse momento por aqueles que estão longe dessa presença. Clame agora por aqueles que têm sofrido sem a presença, que têm sofrido com a insegurança, que não têm recebido dessa paz. Pense nessas pessoas. Entregue também as suas aflições. E cante: se Deus está conosco. Cante: se Deus está conosco. Isso é a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Diga: se Deus está conosco, não há. Se Deus está conosco, não há o que temer. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Ele nos deu valor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim, por nosso Senhor. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Aleluia. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim me... Aleluia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A tua presença, o motivo pelo qual estamos aqui, onde viemos aqui para te adorar. A tua presença que garante que nosso Deus é poderoso, nosso Deus que não nos deixa, o nosso Deus que está conosco e que não precisamos temer. E a presença do Deus que com um ousado amor nos resgata das trevas e nos dá esperança eterna de vida com o Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença que nos traz todas essas coisas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar, Deus, essa palavra, abençoar os nossos corações para que eles estejam totalmente escancarados àquilo que o Senhor deseja falar. E que o Senhor tome as ações de tudo aquilo que vai continuar acontecendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos recebendo a visita nessa noite no nosso culto online do pastor Caio Batista. O Caio é um grande amigo e eu quero apresentar eles a vocês. Alguns aqui já conhecem o pastor Caio. O Caio é um amigo de longuíssima data. O Caio é casado com a Aline, a minha amiga também. Nós viemos da mesma igreja, da primeira IPI de Londrina. A Aline, que é a esposa do Caio. Ele é casado com a Aline, tem 3 filhos.
Theo, o Enzo e o Luca, e é pastor na IPI Morumbi, que é mais conhecida como Hub Sorocaba. Ele começou essa igreja em 2011 e tem sido uma referência em todo o Brasil, especialmente na nossa denominação. O Caio é pastor há 16 anos e ele também é secretário de evangelização da nossa denominação, da IPI do Brasil. O Caio é coordenador de comunicação do CTPI, que é um centro de treinamento de plantadores de igrejas, que tem abençoado o nosso país e muitos pastores e líderes. Caio, é um prazer ter você aqui na IPI do Estreito. Que Deus use profundamente você por meio da palavra dele. Deus abençoe. Vamos atentos ouvir o que Deus tem para o nosso coração. Olá, que bom que nós estamos juntos, que bom que nós estamos conectados. Eu quero aqui agradecer aos meus amigos Fabrício e o Drogo pelo convite para compartilhar a palavra nesse momento que nós estamos vivendo, nessa nova realidade que eu e você estamos sendo expostos, e refletir sobre esse tema, sobreviver, como sobreviver a essa nova realidade, especialmente no ambiente da nossa casa, da nossa família, que é esse novo normal e esse novo cotidiano que nós estamos sendo expostos. E inicialmente eu quero ler com você o texto de Marcos, capítulo 4, ler com você do versículo 35 ao versículo 41. Partindo desse texto, nós vamos considerar, diante dessa situação que nós vivemos, diante dessa nova realidade em que todos nós estamos enfrentando. Vamos ler? Diz assim: naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? O texto que nós lemos é a expressão de uma prática de fé. Anteriormente, Jesus havia falado sobre a dinâmica do reino do ponto de vista teórico, através das parábolas. Jesus havia ensinado os seus discípulos. E é importante nós lembrarmos que, antes dessa situação e desse episódio, os discípulos já haviam ouvido a respeito do reino, já conheciam a respeito de Cristo e estavam sendo expostos a uma prática da fé. Alguns comentaristas sugerem que Deus permite que a nossa fé seja provada para que possamos pôr em prática tudo aquilo que nós, de alguma forma, dizemos acreditar. Esse episódio, segundo alguns comentaristas, é uma prova prática da fé aos seus discípulos. Jesus está colocando os seus discípulos diante de uma situação real, diante de uma situação onde é exigido deles fé. Por isso que ele usa essa expressão: vocês ainda não têm fé, como se dizendo, vocês acabaram de ouvir todo o meu discurso, todo o meu ensinamento, e é nesse momento que vocês devem colocar em prática, vocês não têm fé? Talvez quando a gente olha para essa realidade toda que nós estamos vivendo, uma situação que a gente nem imaginava viver, é o momento de nós colocarmos em prática a nossa fé. É o momento de exercitarmos do ponto de vista prático aquilo que nós sempre cantamos, aquilo que nós sempre falamos acreditar e aquilo que nós sempre professamos como fé. E Jesus então coloca os seus discípulos nessa situação, nesse momento, como se quisesse ensiná-los didaticamente, com a sua presença, com o seu cuidado a respeito da fé. E eu quero
salientar aqui algo interessante, né? Há um comentarista chamado Joaquim Jeremias que diz que ao dia de parábola segue-se o dia de milagres, como se num exercício de que o ensino que nós recebemos e toda a teoria da fé cristã nos leva a colocar em prática diante das nossas realidades, para que eu e você, nós possamos experimentar o agir de Deus no nosso cotidiano. E aí então quero considerar 3 coisas com você. Primeiro, partindo do texto, que Jesus ele se revela quando todos os instrumentos de segurança se tornam incapazes e insuficientes. Eu vou repetir isso para você. Jesus, ele se revela quando todos os instrumentos de segurança se tornam incapazes e insuficientes. O versículo 37 diz o seguinte: de repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Olha que interessante, os discípulos conheciam bem o mar da Galileia. Essa travessia, possivelmente, eles já deveriam ter feito inúmeras vezes. O mar da Galileia é um lago de 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura, formado pelo derretimento de neve proveniente do Monte Hermon. Era um cenário conhecido por aquelas pessoas. Os discípulos sabiam o que estava naquele local. Os discípulos sabiam dos riscos, inclusive, de que aquele local poderia propor numa travessia. Agora, interessante porque nesse momento que o barco começa de alguma forma a ser exposto à adversidade, esses homens poderiam usar a sua experiência, a sua formação, tudo aquilo que eles já tinham vivido, para que eles acalmassem Jesus, porque Jesus não era pescador, eles eram. Mas inverte-se a situação, há uma situação inesperada, há uma situação que foge ao controle deles, inesperada inclusive para eles que não tinham nenhum tipo de situação como essa, passar por uma situação com Cristo no barco, com os discípulos juntos, de adversidade, eles não tinham vivido isso. Agora, quando a gente olha para essa narrativa e também faz uma conexão com os nossos dias, nós percebemos muito daquilo que nós temos vivido. Sabe por quê? Nós não imaginávamos, nós não esperávamos viver o que nós estamos vivendo. Ninguém poderia pensar que no mês de maio nós estaríamos em casa, isolados por causa de uma pandemia. Talvez você, como eu, tenha feito projetos, sonhos, pensado em diversas coisas para esse ano, uma viagem, uma formação, um estudo, diversas coisas. E de repente nós vimos que a vida saiu do nosso controle. Na verdade, essa é uma falsa sensação, porque nós nunca tivemos o controle da vida. E uma das coisas que eu tenho percebido que essa pandemia tem nos ensinado é esse exercício de descontrole. Esse exercício de perdermos o controle ou a falsa sensação de controle que nós tínhamos. E é exatamente nesse momento, nos momentos emergenciais, onde todos os instrumentos de segurança, todos os instrumentos humanos perdem a sua capacidade, que Jesus se revela. As tempestades que vieram sobre nós, que vêm sobre a nossa vida, muitas delas nós não planejamos e nem esperávamos acontecer, mas elas acontecem. E essa é uma didática importante nesses dias. Nós tínhamos essa falsa sensação de que tudo estava debaixo do nosso controle e essa pandemia nos mostrou que não. Que a nossa carreira não é um instrumento de segurança, que o nosso trabalho não é um instrumento de segurança, que muito das nossas relações, muito da maneira que nós vivíamos, não trazem segurança para nós. O que Jesus está nos ensinando é que algumas circunstâncias mudam de forma drástica, muitas vezes para nos ensinar que Deus tem o controle das coisas e que nós, seres humanos, incapazes, limitados, não podemos controlar. Olha que interessante, tem uma frase do Eugene Peterson que diz o seguinte: o sofrimento não nos diminui e nem nos destrói, antes nos torna plenamente humanos. E eu entendo que quando todos esses instrumentos humanos eles se tornam incapazes, eles mostram a nossa humanidade.
mostram a nossa limitação, a nossa pequenez, o quanto nós somos falhos. Qual é a aplicação disso? A aplicação é que alguns cenários da nossa vida de fato mudam drasticamente e são assustadores. Principalmente quando essas circunstâncias são maiores do que nós. E elas servem muitas vezes para nos mostrar que nós não temos o controle que achávamos que nós tínhamos. E é exatamente nesse momento que Deus se revela sobre nós. Aplicando isso para as nossas casas, para a presença de Jesus dentro dos nossos lares, eu sei que você como pai, você como mãe, como responsável, tem se preocupado com isso. A gente perdeu o controle de certas coisas. E a gente se vê, de alguma forma, preso às nossas responsabilidades, como pai, como marido, como esposa, como profissional. E a gente se vê com medo e refém de que essas situações fiquem incontroláveis, de que nós, de alguma forma, não vamos conseguir controlá-las. Nós não vamos conseguir dar conta daquilo que é exigido de nós. Eu tenho percebido que essa é uma das grandes angústias das pessoas. Viver em situações de dificuldade, desemprego, e de alguma forma elas se sentem responsáveis porque elas controlavam tudo. E é nesse momento que Deus se revela na nossa vida e na nossa história. Quando aqueles homens pescadores experientes que conheciam a travessia, que jamais imaginavam viver aquela situação com Jesus, eles se veem numa situação de adversidade. Eles se veem numa situação incontrolável, impensável para eles. E é exatamente nesse momento que Deus se revela na história daqueles homens, assim como Ele se revela na minha e na sua história. Eu tenho pensado bastante, eu quero ser muito transparente com você sobre os dias que nós estamos vivendo. Eu penso e me vejo às vezes pensando, refletindo sobre isso à noite, como que vai ser algumas coisas do meu ministério, como que vai ser algumas coisas na minha casa, controlar alguns gastos, guardar um pouco de recurso, mudar um pouco a rotina das coisas, como que nós vamos fazer? E é exatamente nesse momento que eu percebo que eu não tenho controle de todas as coisas, que eu preciso confiar e descansar. Quero contar uma história pessoal para você, para exemplificar muito bem o que esses momentos nos ensinam. Eu tenho um filho especial, parte de você que está me ouvindo aí, das pessoas que estão me ouvindo, já conheçam talvez essa história. E eu tive uma experiência das mais difíceis. Na verdade foram 11 vezes, eu conto isso porque foram muito marcantes. Por 11 vezes eu peguei o meu filho no colo, meu filho Enzo, levei até o centro cirúrgico e coloquei o meu filho nas mãos da equipe técnica, da equipe de enfermagem, para que ele adentrasse até o centro cirúrgico. É uma das experiências mais terríveis que um pai pode passar, que uma mãe pode enfrentar. Mas é uma experiência de descontrole. Deixar o meu filho nas mãos de alguém que eu não conheço. Deixar o meu filho nas mãos de uma equipe técnica competente, claro, e descansar no cuidado e no controle de Deus sobre a minha vida e especialmente sobre a vida do meu filho. É um exercício de descontrole. E é exatamente nesse momento, na nossa finitude, que Deus se revela. Quando entregamos, quando depositamos nas mãos do Senhor todo o controle da nossa vida. Segunda consideração, Jesus não é indiferente às circunstâncias à nossa volta. Olha que interessante, o que incomoda os discípulos nesse momento é o fato de Jesus estar dormindo. Tanto que eles vão dizer, você não se importa com isso? Você não se importa com a situação que nós estamos vivendo? Você não está preocupado com isso? É uma pergunta muito comum que nós temos quando nós sofremos. A pergunta, por que comigo? Deus, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Por que eu estou enfrentando essa situação? Por que o desemprego? Por que a dificuldade? Por que a crise conjugal? O Senhor não se importa com isso? Esse lamento, essa expressão que os discípulos visivelmente ficam incomodados, mostra muito da nossa humanidade. De poder lamentar e de muitas vezes perguntar, Senhor, por que o Senhor está proporcionando à humanidade essa experiência?
Por que nós estamos sendo expostos a um quadro como esse, de pandemia, sofrimento de muitas pessoas? O Senhor não está se importando com isso? Essa pergunta dos discípulos mostra e evidencia a nossa humanidade. Porque muitas vezes nós achamos que Deus está indiferente à situação que nós vivemos. E a pergunta que muitos de nós fazem é essa: onde está o Senhor? O Senhor está dormindo? Onde está o Senhor? E qual a aplicação disso? A resposta, preste bem atenção porque isso é muito importante. A resposta a essa pergunta é o fato de que Jesus nunca saiu perto de nós. Jesus está no barco. Ele está no barco. Os discípulos não prestaram atenção nisso. Ele estava junto deles. A resposta é que ele nunca sai de perto de nós e nem, preste bem atenção, perdeu o controle sobre a nossa vida. Jesus estava presente nos desafios e nas circunstâncias da vida dos seus discípulos, assim como naquele momento de tempestade. Assim também como ele está presente em nossa vida. Ele está no barco. Eu posso fazer aqui a seguinte aplicação: Jesus está presente na nossa casa, porque a nossa casa se tornou o nosso barco, não é verdade? E a gente está, como nessa experiência, querendo achar um horizonte, achar o outro lado da travessia, passar por esse período, né? Avançarmos, voltarmos à nossa vida normal. Senhor, uma vacina, Senhor, o controle dessa epidemia, para voltarmos a trabalhar, voltarmos a estar juntos como igreja. Muitas pessoas sentem falta disso. Voltarmos à rotina dos nossos filhos irem para a escola, podemos a possibilidade de voltar a trabalhar. Mas tudo isso gera uma ansiedade muito grande e que nos faz esquecer que Deus está presente. Deixa eu dizer algo para você, preste bem atenção, porque isso serve para a minha vida. Ele está no barco. E essa é a nossa maior segurança, a nossa maior certeza que Deus está conosco em nossas casas, junto de nós, perto de nós. Não tenha medo da tempestade. Eu vou repetir isso olhando bem para você. Não tenha medo da tempestade. Afinal, Jesus está no barco. Olha que frase do Eugene Peterson interessante. Ele diz o seguinte: Deus participa do nosso sofrimento e é companheiro nessas circunstâncias. Deus está presente. Deus não está longe, não é um Deus apático, indiferente, insensível, mas é um Deus em nós, por nós e através de nós. Quando nós vemos esse texto, e é interessante a gente olhar para essa narrativa, é muito rica. Jesus estava dormindo, e você talvez já deva até ter ouvido outros sermões a respeito desse texto. Jesus poderia responder assim: eu estou junto de vocês. Eu não falei no meu ministério tudo aquilo que deveria de ser cumprido, tudo aquilo que eu deveria fazer. Vocês acham que tudo o que vocês ouviram há alguns momentos atrás iria sucumbir com essa tempestade? Jesus poderia dizer isso, e exatamente a reflexão que vem a seguir é: vocês ainda não têm fé? Vocês não percebem que eu estou aqui com vocês? E eu acredito pessoalmente que um dos maiores milagres desse texto é a revelação de que Jesus está no barco. Jesus está no barco. Meu irmão, Deus está com você, na sua casa, na sua crise de ansiedade, nas suas crises de medo, de angústia, nas suas preocupações durante a madrugada. Você profissional de saúde que trabalha, que está sendo exposto ao risco, você que às vezes precisa trabalhar, sair de casa para ir atrás do seu sustento, Ele está com você. E essa é a nossa maior certeza e a nossa maior convicção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das perguntas que eu tenho ouvido nesses dias, e recebo isso pelo WhatsApp, nas redes sociais, é: pastor, nós estamos vivendo os dias finais? Nós estamos vivendo as revelações das profecias bíblicas? E eu sempre digo o seguinte, que nós vivemos as revelações e o cumprimento dessas revelações desde o advento até a parousia. Advento, a vinda de Jesus. Parousia, a volta de Jesus. E essas revelações e o cumprimento dessas revelações, elas acontecem nesse período.
entre o advento, Jesus já veio, e entre a sua volta. Então, nós devemos aprender nessa maneira que eu vou dizer, que a maior promessa entre esses dois períodos, o advento e a parousia, é a promessa de Jesus que nós não estaríamos sozinhos. A presença do Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. A Bíblia diz que Ele estaria conosco até os últimos dias, até a consumação. Então, mais do que a pergunta a respeito do cumprimento das profecias, deve haver no nosso coração a certeza da companhia e da presença do Pai, através do Espírito Santo de Deus, que nós não estamos sozinhos. Ele nos faz companhia. Quando eu escrevi essa mensagem, algum tempo atrás, eu compartilhei isso com a minha esposa e tudo aquilo que nós vivemos com o nosso filho. Nosso filho hoje tem 11 anos e ele tem expectativa de vida de um dia. E uma das coisas que nós sempre relatamos, sempre, a minha esposa conversa isso com as amigas, nos ambientes que ela participa, eu também falo isso. Quando as pessoas nos perguntam como que vocês conseguem viver com uma UTI em casa, com tantos dias de internação, com todo esse quadro, sempre as pessoas nos perguntam. E a resposta que nós sempre damos, eu e minha esposa, é a seguinte: nós não estamos sozinhos. Deus sempre esteve conosco. Numa volta, numa corrida de ambulância, quando necessário, e às vezes acontece, dentro de uma UTI, dentro de um quarto de internação, na home care, eu estou falando com você, o meu filho está lá no quarto. Deus sempre esteve, está e estará presente em nossa companhia. E essa é a nossa maior certeza nos dias de sofrimento e de adversidade. Terceira e última consideração. E aqui nós temos um milagre desse texto. Jesus aquieta as tempestades da nossa vida. Versículo 39 diz o seguinte: então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Preste bem atenção. As águas só se acalmam depois que estamos convictos que Cristo está no barco. Vou repetir isso. As águas só se acalmam depois que estamos convictos que Cristo está no barco. O reino de Deus é testado dia a dia no meio das tempestades da vida. Eu e você somos levados e desafiados a praticarmos a nossa fé, aquilo que professamos diante das dificuldades. E é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos, exatamente isso que é a didática de Jesus, partindo dos valores do reino a esse episódio. Jesus nos desafia a vivenciarmos a fé no meio das tempestades da vida. Afinal, é Ele que acalma as nossas tempestades. No episódio que nós lemos, nessa narrativa, nós temos a promessa do Salmo 107, versículo 29. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Olha aqui o cumprimento da promessa. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Qual é a aplicação disso? Não há nenhuma tempestade na sua vida, na minha vida, que Jesus não possa dizer: silêncio, fique quieto, aquiete-se. Deus governa. Deus tem sobre nós o controle. Silêncio, fique quieto. Olha que interessante, o John Piper tem um texto que ficou conhecido na internet, mas há uma referência de uma situação de uma das suas pregações nesse livro. Ele diz o seguinte: não há vento, nem tempestade, nem furacão, nem ciclone, nem tufão, nem monção, nem tornado, sobre o qual Jesus não possa dizer: aquieta-te, e tal fenômeno não obedeça. Sabe qual é a minha certeza e a minha esperança? Que nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma tempestade dura para sempre. Esses dias vão passar.
É claro que nós teremos um novo normal, uma nova rotina. É claro que nós vamos aprender com tudo isso, vamos rever prioridades, vamos rever a nossa agenda. E isso já tem acontecido. Mas eu tenho certeza de que nenhuma tempestade dura para sempre. Essa é a promessa de Deus. Ele se revela na nossa limitação, na nossa condição humana, e essa epidemia mostra isso, a nossa finitude. Ele se faz presente porque Ele está no barco. E nós podemos então confiar que nenhuma tempestade dura para sempre, porque Ele pode dizer ao vento para que pare e as ondas cessem. Eu quero orar com você, pedir que essa palavra venha sobre a sua casa e dizer que Ele se faz presente aí com você. Ele se faz presente. E que nesses dias, eu e você, possamos desfrutar da companhia e do cuidado de Deus. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Ele está no barco. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, o nosso coração, ó Deus, se torna ansioso, angustiado diante de tudo que nós estamos vivendo. Há uma preocupação com o futuro, há uma preocupação com as consequências desses dias que estamos vivendo, mas nós queremos apresentá-las diante do Senhor. Dizer a Deus que essa angústia, na verdade, nos aponta para a Tua soberania e nós queremos descansar no Teu controle, debaixo da Tua palavra e aquietar o nosso coração, aquietar a nossa vida. Por isso, ó Deus, aquieta as ondas da nossa mente, os ventos inquietos que sopram sobre os nossos ouvidos, trazendo ansiedade, medo, angústia, pavor, terror, e nos dá a certeza da Tua companhia e da Tua presença. Pai, eu oro para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, eles reconheçam, ó Deus, a Tua presença, de que não estão sozinhos, que o Senhor está presente com cada um deles, ó Pai. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Ele está no barco. Que Deus te abençoe. Graças a Deus pela mensagem, graças a Deus por essa palavra tão abençoada, um desafio tão grande para todos nós, não é mesmo? Vamos ter um tempo de oração, vamos colocar as nossas vidas, vamos colocar diante de Deus tudo que nós recebemos nesta noite. Vamos pedir a bênção de Deus para a nossa semana. Feche os teus olhos, vamos ter esse tempo de oração. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra é alimento para as nossas almas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor faça frutificar, ó Deus, tudo que nós recebemos aqui, seja por canções, seja pela mensagem pregada. Nós oramos pedindo que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Caio, no seu ministério, no seu desafio na cidade de Sorocaba, como pastor, mas também oramos abençoando a sua vida como pai, como esposo, que ele continue sendo esta luz que ilumina a luz do Senhor. Ó Pai, que o Senhor continue usando a vida dele como um ministro da Tua palavra. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas agora nas Tuas mãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, por meio da presença do Teu Espírito Santo, nos encorajar para a nossa caminhada, para esses dias, ó Deus, tão difíceis. Dias difíceis nós temos vivido, mas nós temos vivido esses dias na fé, na esperança e especialmente na perseverança. Perseverança porque sabemos que o Senhor é o Deus da história, porque nós sabemos que tudo está no Teu controle, tudo está nas Tuas mãos. E se o Senhor nos colocou neste tempo, e se nós somos a geração que vive este momento, a Tua igreja, o Teu povo, usa-nos, ó Pai. Ó Deus, usa-nos para que possamos ser uma igreja, um povo que se importa uns com os outros nesse momento. Que nos possamos, ó Pai, nos importar uns com os outros dentro das nossas casas, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos também, os de fora, ó Deus, e tantas outras formas. Ó Pai, usa-nos em cada ligação, em cada videochamada, para que possamos continuar juntos, fortalecendo os vínculos, ó Pai, como igreja e uns com os outros.
Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos da nossa igreja, que o Senhor abençoe a nossa missionária búlgara. Eu oro pela nossa amiga Larissa, irmã da nossa igreja, que vive também esse desafio. Ó Pai, e tantos outros que estão enfermos. Eu oro pelos idosos da nossa igreja, todos aqueles que são do grupo de risco, que o Senhor derrame sobre eles a paciência, que o Senhor derrame sobre eles a proteção e que eles recebam do Senhor e sintam, ó Pai, a Tua presença, Pai, a cada dia. Deus, eu oro, ó Pai, pelos nossos governantes, eu oro, ó Deus, por aqueles que têm liderado a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Dê a eles sabedoria, bom senso. Eu oro, ó Pai, também em favor de todos os profissionais que têm se colocado sob risco, atendendo, ó Deus, pessoas em hospitais, em clínicas, em pronto-socorro, em ambulâncias. Eu oro, ó Pai, pelos profissionais da segurança, também que têm atuado diariamente, 24 horas. Eu oro por todos aqueles profissionais que precisam sair das suas casas para trabalhar, ó Deus, e servir a comunidade. Eu oro por aqueles voluntários que têm se colocado à disposição na entrega de cestas básicas, no atendimento a pessoas. Ó Deus, nós precisamos, nós oramos porque precisamos de Ti. Nós oramos porque sabemos que se o Senhor não for conosco, ó Pai, tudo isso é em vão. Eu quero Te agradecer especialmente todos aqueles que têm sido tão generosos, ó Pai, e têm ajudado com ofertas em dinheiro para compras de cestas básicas, produtos de limpeza, entre outras coisas que nós temos distribuído como igreja a famílias necessitadas. Eu Te agradeço por essas pessoas que têm sido generosas. Eu Te agradeço por todos aqueles que têm sido também, ó Pai, generosos e compromissados com a missão da IPI Estreito e têm, ó Deus, ajudado a sustentar tudo isso, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, fazendo prosperar o Teu povo e obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a repartir o pão e é isso que nós temos feito. Dê-nos, ó Pai, uma semana cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Recebam a bênção. Que a graça abundante, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e o nosso Pai, que a presença, o consolo, os dons do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, com a sua casa, com toda a Igreja de Jesus, espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.